A segunda parte da aula, espero que todos tenham pensado no café em relação à pergunta que eu deixei para vocês pensarem. Eu passei por vocês, eu prestei atenção que vocês estavam falando exatamente isso, né? O assunto era realmente esse. Fiquei feliz porque confirmou, né? A pergunta, estavam falando que não tinha nada a ver com a pergunta, mas tudo bem. O importante era também descansar um pouco, que é fundamental. Vou colocar, eu sempre coloco, que agora a gente estava até brincando antes de entrar aqui em sala de aula, que hoje o ensino vem mudando muito e tudo vem passando por mudanças assim drásticas. E agora também aprendi a mexer em todas essas coisas e estou trabalhando bastante com isso. Vou dar uma nova roupa, agora que está aparecendo, tem aí o Twitter, eu passei na primeira aula, vou passar para vocês, é @profleone, tudo junto. Estou fazendo, lógico, uso profissional, informando para vocês principais concursos, principais notícias, tribunais trabalhistas, está aí. Também tem o meu site, daqui a pouquinho eu vou dar uma nova roupagem agora para ele, mas ele vai manter essa mesma linha com artigos de colegas, notícias das principais decisões, provas anteriores e tudo mais, é www.leonepereira.com.br. E também o Facebook, que o Facebook dá uma outra cara, mas ainda assim, lá leone.pereira, que é mais fácil. Mas principalmente a questão do Twitter e o site, eu vou trabalhar esse ano principalmente bastante, né, nessa questão de ser um grande veículo de informações e tudo mais. Bom, vamos voltar um pouquinho aqui na lousa. Estamos estudando o ius postulandi. Peguem lá o caderno. Previsão, artigo 791 da CLT, redação. Empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante o seu trabalho e acompanhar suas reclamações até o final. Primeira informação que eu passei, que o ius postulandi ele é conferido tanto aos empregados quanto aos empregadores. E que veja que a lei fala, poderão. Nada impede a contratação de advogado. Isso é possível, com certeza. Agora, o que significa até o final? Eu vou colocar os entendimentos que envolvem essa expressão até o final. De cara, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, isto é pacífico, não tem discussão nenhuma. Há um entendimento pacífico, pelo qual, fora da justiça do trabalho, o advogado é indispensável. Deixa eu explicar melhor o que significa esses meus comentários. Então, há um entendimento que sempre foi muito tranquilo na doutrina e na jurisprudência. Fora do seu trabalho, precisa do advogado. Então, por exemplo, nós temos a estrutura básica do judiciário trabalhista, que é o TST, o TRT, o juiz do trabalho. Então, a partir do momento que a gente isola a justiça do trabalho e, por exemplo, no STJ, envolvendo um conflito de competência, ou até mesmo no STF, no julgamento de um recurso extraordinário, vale ressaltar que não existe recurso especial na área trabalhista. Depois a gente vai dar na aula de recursos, temos o recurso ordinário, recurso de revista, embargos no TST e recurso extraordinário. Não existe recurso especial na área trabalhista. Repetindo, não existe, em nenhuma hipótese. O máximo que pode chegar no STJ é o conflito de competência. O que nós temos é o recurso ordinário constitucional, o ROC. Ele existe, mas não recurso especial. Então aqui, conflito de competência no STJ e recurso extraordinário no STF, pessoal, o advogado ele é indispensável. Não, eu fico imaginando alguém que não tenha conhecimento jurídico elaborando um recurso extraordinário. Abrindo o tópico do pré-questionamento e também abrindo o tópico da repercussão geral do recurso extraordinário. Quer dizer, quase que inviável, por isso que nesses dois casos
o advogado ele é imprescindível. Tudo bem? Agora, o dissenso, a discussão, o dissenso seria, entre aspas, dentro da justiça do trabalho. Isso sempre gerou muita dúvida. Dentro, vai até onde? Para no primeiro grau, vai até o TRT ou chega no TST? O que eu vou falar agora, não anotem, mas preste atenção. A posição majoritária no passado era a seguinte. Olhando o artigo 791 da CLT, quando ele diz até o final. Lá está falando até o final, vírgula, salvo? Não, lá está falando até o final. E qual é o final da Justiça do Trabalho? TST. Então a posição que era tradicional antes era que o ius postulandi poderia ir até o TST. Até recurso de revista, até embargos no TST. Só que já havia um entendimento da quarta turma do TST, só presta atenção, já vou colocar tudo no quadro. Falei, não, no TST, por envolver recursos trabalhistas de natureza extraordinária, em que não se permite a discussão de fatos e provas, é que lá o advogado é imprescindível. Até o TST não precisa, chegando no TST precisa. E nós tivemos um caso, pasmem, de um recurso de revista que foi interposto sem advogado. Ele passou aqui pelo TRT da 2ª região, chegou no TST e falavam que ele estava muito bem feito. Quando chegou no TST, foi suscitado um incidente de uniformização de jurisprudência. E no dia 13 de outubro de 2009, houve uma decisão e hoje está na mais recente súmula do TST, que é a última súmula que saiu. Então, vem aqui para a lousa. Vamos colocar, respondendo essa pergunta. A nova súmula 425 do TST responde esta dúvida. Lá nós encontramos a informação de que o ius postulandi, ele limita-se às varas do trabalho e aos TRTs. Limita-se às varas do trabalho e aos TRTs. Vírgula. Não alcançando a ação rescisória, não alcançando a ação rescisória. Deixa eu apagar aqui. O mandado de segurança, a ação cautelar e os recursos de competência do TST. E os recursos de competência do TST. Repetindo, à luz da mais nova súmula 425, o ius postulandi limita-se às varas do trabalho e aos TRTs, não alcançando a ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e os recursos de competência do TST. E o entendimento, portanto, ele foi pacificado. Acabou a discussão, tá? Sumulado. Pode voltar na outra lousa, por gentileza, e focar nesse esquema que eu fiz aqui. Pessoal, o que o TST acabou fazendo? Deixa eu apagar o STJ, o STF. Deixa eu pegar outro que tá menor. O TST fez isso aqui, ó. Ele passou um traço. Ele falou que o ius postulandi vai até onde? Até o TRT. A parte pode ser advogado, em tese,
só até o recurso ordinário. No âmbito do TST, há necessidade do quê? Do advogado. Foi uma grande conquista da OAB. E a OAB fez um grande lobby e lutou muito para isso. Eu acho que não é difícil imaginar o quanto que advogado odeia ius postulandi, mas é um ódio mortal. Porque quanto mais ius postulandi, menos trabalho para advogado. Então a OAB lutou muito para isso, falou não. Lá no TST precisa de advogado. O ius postulandi só pode até o TRT. Tá claro? E também ações que começam no TRT, ação rescisória que começa aqui, mandado de segurança que começa aqui, ação cautelar que começa aqui, e recursos de competência do TST também o advogado é necessário. E o grande fundamento para isso, vamos anotar já, eu vou falar isso melhor na aula de recursos, mas um dos pontos, um dos maiores fundamentos para isso, o fundamento, é que no âmbito do TST, não há discussão de fatos e provas. Não há discussão de fatos e provas. Somente matéria de direito. Só matéria de direito é discutida no TST. Isso é o que estabelece a súmula 126 do TST. Então lá só há discussão jurídica. Matéria fática e probatória, ela para no TRT. Mas falaram que foi inacreditável aquele recurso de revista. Sem advogado, falaram que estava muito bem feito. E aí, como foi suscitado um incidente, acabou sendo prejudicado porque precisa do advogado. Alguma dúvida? Podemos avançar? Esse assunto foi o assunto do primeiro semestre de 2010, do ano passado. Foi a única súmula que saiu no passado, foi essa aqui, a 425. Saíram mais de 40 OJs e saiu uma súmula, só a 425. Esse ano deve sair bastante coisa também, ok? Bom, observações finais em relação ao ius postulandi. Observações finais aqui. Primeira, o STF, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 11278, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 11278, essa questão caiu no Rio de Janeiro, isso aqui, decidiu que o ius postulandi ele é constitucional e não ofende o artigo 133 da Constituição, que fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. A administração da justiça. O ius postulandi é constitucional e não inconstitucional e não ofende o artigo 133, que fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Nós tivemos, e vale a pena afirmar, a AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, ingressou com essa ação direta, falando que o artigo 791 da CLT ofende o artigo 133. Fala, não. A partir do momento que a Constituição trouxe a informação de que o advogado é indispensável, portanto, o ius postulandi ele é inconstitucional. E a questão chegou aonde? Supremo Tribunal Federal. Ele decidiu, não. O ius postulandi é constitucional e não ofende. E você vai anotar embaixo que a prova do Rio cobrou. Qual é o fundamento, pessoal? Pensa um pouco. Fundamento eu já até falei, está no caderno. Por que o ius postulandi é constitucional
e não inconstitucional. Coloquem lá, fundamento. A capacidade postulatória é apenas privativa de advogado. A capacidade postulatória é apenas privativa de advogado. Apenas privativa, não exclusiva. Correto o entendimento do Supremo? Correto. Vou dar a minha opinião, com o devido respeito a quem entenda em sentido contrário. Eu sou completamente contra o ius postulandi. Eu acho que o ius postulandi é uma falácia, não tem sentido alguém postular em juízo sem advogado. Não é por mal. É a mesma coisa um leigo falando de medicina. É a mesma coisa. O direito exige muito estudo. E para postular em juízo, eu tenho que procurar alguém competente para tal, que é o advogado, que é o especialista em direito. Mas, a partir do momento que a gente tem exceções, a gente não pode falar que o ius postulandi é inconstitucional. A via está errada. O ius postulandi é constitucional. Porque se existem outras exceções, eu tenho que manter a exceção do ius postulandi da capacidade postulatória do advogado. O Supremo falou assim, não, peraí. Se eu tenho exceção do habeas corpus, se eu tenho exceção na época do juizado de pequenas causas, eu tenho que manter a exceção também do ius postulandi. Porque se eu eliminar a exceção do ius postulandi, eu tenho que eliminar as outras exceções também. Então, qual que é a via para acabar com o ius postulandi? Revogar esse artigo 791 da CLT. Mas não entendê-lo inconstitucional. Porque ele é constitucional. Mas, de repente, ele não se adequa mais à modernidade, à sociedade moderna, aos novos conflitos. Ficou claro? O Rio de Janeiro perguntou isso aqui. Se perguntarem de novo, ius postulandi é inconstitucional, errado, ele é constitucional, porque a capacidade postulatória é privativa e não exclusiva de advogado, existindo outras exceções. Tudo bem? E por fim, a última observação, segunda, pode colocar no caderno, segunda observação, essa é a primeira. Segunda, vem prevalecendo o entendimento, de que o ius postulandi não é aplicável para as relações de trabalho. Vem prevalecendo o entendimento de que o ius postulandi não é aplicável para as relações de trabalho. Você vai destacar não e relações de trabalho. Esse é outro entendimento. Bom, eu não sou muito parâmetro, porque normalmente eu estou nas posições minoritárias. Então, é outro entendimento que eu discordo. A partir do momento que houve ampliação da competência e eu autorizo o ius postulandi para a relação de emprego, pelo princípio da igualdade de tratamento processual das partes, eu deveria permitir também o ius postulandi para a relação de trabalho, mas não é um entendimento que vem prevalecendo. Vem entendendo que o ius postulandi ele é limitado para a relação de emprego e não para relações de trabalho em sentido amplo. Por exemplo, se um estagiário ingressar com ação, ele vai precisar de advogado. Se o empregado entrar com ação, ele pode sozinho. Estagiário, autônomo, avulso, eventual, relações de trabalho em sentido amplo, precisa de advogado. E sabe qual é o entendimento? É a interpretação gramatical do 791 da CLT. Como ele apenas diz empregados e empregadores, eles estão fazendo uma interpretação restritiva e não uma interpretação ampliativa na hermenêutica. É o entendimento que vem prevalecendo, isso que importa para o concurso, não a minha opinião. Tudo bem? Próximo tema. Mandato tácito. Mandato tácito. Mandato tácito. O mandato tácito, ele tem origem numa expressão que chama não precisa anotar, manudatum. Manudatum, no direito romano, representava o aperto de mãos. Seria a questão da confiança, o que em muitos lugares do Brasil a gente até brinca, a gente fala que é o fio do bigode. Que o aperto de mãos representava uma confiança. O que é esse mandato tácito? Para você entender bem o mandato tácito,
eu tenho que passar um raciocínio para vocês antes. Vamos lá. Nós vimos que a regra na CLT é o ius postulandi. O ius postulandi é um dos entendimentos mais básicos de todo o processo de trabalho. A CLT foi construída em cima do ius postulandi. Estudar processo de trabalho sem estudar ius postulandi é estudar direito penal sem estudar crime. É um dos temas assim elementares de processo. Então a regra na CLT não precisa de advogado. Todavia, na praxe forense, é muito comum a presença do advogado. E o advogado é aquele que tem a procuração nos autos. E vale a pena aqui ressaltar, principalmente para quem não tem formação jurídica em direito, a procuração é o instrumento do mandato. Quem já precisou de advogado, com certeza o advogado deu aquela procuração, você, cliente, teve que assinar. Com aquela assinatura, você outorgou ao advogado poderes para ele te representar em juízo. Tem muita gente que fala em instrumento de procuração. Tecnicamente está errado. Está falando de instrumento duas vezes. Então, a procuração, que é o instrumento do mandato. Então, normalmente, o advogado entra com a ação, ele já junta a procuração. Ou a procuração ad judicia ou a ad judicia et extra, com poderes gerais ou poderes específicos, mas com a procuração. O mandato tácito, pessoal, o mandato tácito, ele representa uma situação intermediária. Uma situação intermediária. E eu vou passar o conceito agora para vocês do que é esse mandato tácito. Isso despenca em prova. É uma grande característica também da área trabalhista é esse mandato tácito. Coloca mandato tácito. Ocorre na hipótese do advogado comparecer em audiência representando a parte, ocorre na hipótese do advogado comparecer em audiência representando a parte, vírgula, sem procuração nos autos, sem procuração nos autos, vírgula, e pratica atos processuais. E pratica atos processuais constando seu nome na ata de audiência. Constando seu nome na ata de audiência. Lê o mandato tácito. Desse conceito, duas informações se destacam. Primeira, em qual momento a gente está falando, que é o primeiro momento que a gente consegue configurar um mandato tácito? A audiência. Então você vai destacar a audiência. E você vai destacar, assim, várias vezes, sem procuração nos autos. Isso é fundamental. No mandato tácito, o advogado não tem procuração nos autos. Aparece a figura do advogado, sem procuração nos autos. Veja que é uma situação intermediária. Não é o ius postulandi, porque tem um advogado, mas também não é a regular procuração, porque não tem a procuração nos autos. E aí vem as perguntas de concurso. Fora o que é o mandato tácito, primeira ideia, o TST entende válido ou inválido o mandato tácito? O TST entende válido o mandato tácito. O TST reconhece válido o mandato tácito. Isso está na súmula 164 e OJ 286
da SDI 1 do TST. Então, pessoal, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, reconhece a validade do mandato tácito. E aí vem uma pergunta também que naturalmente a gente pensa, tudo bem, o TST reconhece o mandato tácito, mas veja, na audiência o advogado ele compareceu sem a procuração. Ele precisa juntar depois a procuração? Ou não? A partir do momento que o nome dele consta na ata, dali em diante ele já vai ter condições de representar o seu cliente. Percebe a dúvida? Tem juiz na prática que dá um prazo para juntada de procuração. Tem juiz que dá 48 horas e tem juiz que dá 5 dias para juntar a procuração. Só que o que importa no concurso é qual o entendimento do TST. Então você vai anotar embaixo, coloca o seguinte. O TST entende, que não haverá a necessidade da juntada posterior da procuração. Não haverá necessidade da juntada posterior da procuração. Não precisa. Ou seja, veja, trocando em miúdos, né? Comparando, o TST entende que a ata de audiência é como se fosse a procuração. A partir do momento que compareceu a parte, está lá o advogado do lado, o juiz verificou, não houve nenhum problema e nenhuma oposição da parte, é que realmente aquele advogado representa aquela parte. Então, não há necessidade de apresentada posterior de procuração. E uma outra informação que caiu numa prova recente o ano passado, coloca assim, ponto, além disso, o mandato tácito supre irregularidade do mandato expresso. Olha que interessante isso. O mandato tácito supre irregularidade do mandato expresso. Que isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer de ter um mandato tácito, eventualmente juntar uma procuração depois, e tem juiz na prática que pede, a parte tem que juntar. O juiz verifica a procuração, tem falha na procuração, mas a partir do momento que houve um mandato tácito, uma ata de audiência, aquilo acaba suprindo eventual irregularidade do mandato expresso. E a procuração representa o mandato expresso. Tudo bem? Duas informações. Então, mandato tácito, isso que você tem que saber, a fundamentação, que ele é válido. Outra informação que eles gostam de perguntar, qual a amplitude de poderes do advogado? Amplitude de poderes do advogado, que é munido de mandato tácito. O que ele pode fazer? Será que ele pode produzir provas? Pode apresentar defesa? Pode interpor recurso? Pode desistir, renunciar, confessar? O que um advogado que tem um mandato tácito, ele pode fazer? E aqui nesse ponto, a posição que vem prevalecendo, a posição majoritária, sustenta que ele tem poderes para o foro em geral. Poderes para o foro em geral, previstos no artigo 38 do Código de Processo Civil, e não poderes específicos. Ele tem poderes para o foro em geral, e não poderes específicos, e essa diferenciação nós encontramos no artigo 38 do Código de Processo Civil. Vale a pena você anotar uma informação embaixo dos poderes específicos. O que significa? Né? O que diferencia os poderes para o foro em geral e poderes específicos? E aqui vai uma crítica construtiva a alguns colegas advogados, porque isso muitas vezes não é informado ao cliente, que é um leigo em direito. Então, normalmente na capa da procuração está assim, procuração ad judicia. É muito comum se encontrar essa expressão. Mas, na verdade, quando você lê a procuração, ela não é só ad judicia. Ela é ad judicia et extra, que traz os poderes específicos. E, pessoal,
poderes específicos, você está dando carta branca para o advogado fazer o que ele quiser. Ele pode confessar, desistir, quitar, o que ele quiser fazer. Os poderes para o foro em geral são, em tese, só os poderes clássicos processuais. Agora, os poderes específicos, coloque embaixo. O que em tese esse advogado não pode fazer? Esses poderes específicos são os poderes de disposição do direito material. Isso é muito grave. São os poderes de disposição do direito material. Como? Vou colocar alguns exemplos. Como? Confessar, desistir, renunciar, dar quitação. Confessar, desistir, renunciar, dar quitação, etc. Então veja, a doutrina entende que se o mandato ele já é tácito, ele só vai ter poderes para o foro em geral. Ele vai poder produzir provas, vai poder interpor recursos, mas atos de que envolve o direito material daquela pessoa, o mandato tácito por si só não é possível. Se o advogado quiser esses poderes, ele vai ter que colher a procuração do cliente e acostar nos autos. E juntar. Aí tudo bem, a hora que ele tem o poder, a procuração com poderes específicos, ele pode praticar qualquer ato de disposição do direito material. Tudo bem? Penúltima informação sobre este mandato tácito. O TST, vamos colocar o número do OJ, editou a OJ 200 da SDI 1 do TST. E esta OJ 200 aduz que esse advogado que é munido de mandato tácito, que ele não pode fazer o subestabelecimento. Não cabe subestabelecimento de advogado munido de mandato tácito. Não cabe. Os famosos subs. Todo mundo sabe o que é o subestabelecimento? Para quem não sabe, eu nunca vou falar. O subestabelecimento é a outorga de poderes a outro advogado. É quando um advogado outorga os poderes a outro advogado. Isso é o subestabelecimento. Então, repetindo, o TST entende que no caso do mandato tácito não cabe o subestabelecimento. Não é possível. Olha, eu assino embaixo. Não é possível mesmo o subestabelecimento. Se o mandato ele já é tácito, vai outorgar poderes para outro advogado, seria um absurdo processual. E isso iria ferir muito a segurança jurídica. Então, se o mandato já é tácito, é dele. Os poderes são dele. Para outorga para outro advogado, eu tenho que ter procuração autorizando isso. Ou pelo menos uma procuração. Tudo bem? E por fim, uma última informação que também caiu numa prova recente. Hoje vem prevalecendo o entendimento, e é a posição majoritária, sustentando que o mandato tácito também pode ser chamado de procuração apud acta. Procuração apud acta. Seriam expressões sinônimas. Mandato tácito e procuração apud acta. Isso não é pacífico, mas é majoritário. Por exemplo, o Bezerra Leite discorda. Ele entende que a procuração apud acta é um ato mais solene do que o mandato tácito. Mas, para o concurso, anotem só a posição majoritária. Então, no seu concurso, ou cai a expressão mandato tácito, ou cai a expressão procuração apud acta. Traduzindo, apud acta, se você quiser anotar, significa o que consta na ata. O que consta na ata. O que está na ata. Então, a procuração apud acta é a procuração na ata de audiência, consignada na ata. Apud significa o que está, o que consta em latim, e acta significa ata. O que está na ata, o que consta na ata. Podemos avançar? Tudo bem? Caiu o mandato tácito.
São essas as informações. Próximo tema, e aqui eu acabei alterando um pouquinho a ordem dos livros para falar de assuntos correlatos, ainda dentro de partes e procuradores, honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Isso cai bastante também. Honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Esse é outro tema extremamente polêmico. Bom, em processo de trabalho, vocês também estudam esse tema em processo civil. Lá em processo civil, vocês estudam um importante princípio, que é o princípio da sucumbência recíproca, o princípio da sucumbência e tudo mais. Na área trabalhista, a pergunta é esta aqui, é o que cai em prova. Na Justiça do Trabalho, os honorários advocatícios decorrem da mera sucumbência? Os honorários advocatícios decorrem da mera sucumbência? No processo civil, aquele que perde paga. Não é assim que funciona? Tem um artigo que é o 20 do CPC, que fala que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor os honorários advocatícios sucumbenciais. Isso está expresso no Código de Processo Civil. Será que na área trabalhista, por exemplo, o empregado entra com a ação, a reclamação trabalhista é julgada procedente, a empresa tem que pagar os honorários advocatícios do advogado do reclamante? Essa é a pergunta. E vocês vão me matar, mas esse é um tema polêmico e você tem que conhecer aqui as duas correntes. Né? As duas correntes já foram objeto de questionamento. Vamos lá? Vamos começar com a primeira corrente, que ela é majoritária. Caiu no concurso, não falou nada, é esta que você vai adotar. Sempre opte por posições majoritárias, ou se eles estão cobrando entendimento do TST ou da lei, o que seja. Esse entendimento, ele está em duas súmulas do TST, súmulas 219 e 329 do TST, e também nós encontramos isso na OJ 305, da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST. Eu acho que não há dúvida que o TST entende dessa forma. Ele tem duas súmulas e uma OJ para falar a mesma coisa. E esta súmula 329, ela é muito curiosa, eu diria. Diga-se de passagem. Eu nunca vi em nenhum outro tribunal, vocês me corrijam se eu estiver errado, que foi editada uma súmula para defender outra súmula. Nunca vi isso. Se abre a 329, ela fala: o entendimento da súmula 219 continua em vigor. Ué, era só manter a súmula 219. Não, eles editaram uma súmula para defender uma outra súmula. Não conheço em outro tribunal uma súmula assim, né? Curiosa dessa forma. Bom, esta súmula traz as seguintes ideias. De que os honorários advocatícios não decorrem pura e simplesmente da sucumbência. Opa, então já é diferente do processo civil. Já não é a mesma coisa. Lá é da sucumbência. O que perde, paga. Não decorrem. Para que haja condenação de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, há necessidade aqui da presença de dois requisitos cumulativos. Os dois requisitos precisam estar presentes para que haja condenação em honorários advocatícios. Dois requisitos. Primeiro, vou colocar assim, em romano. Primeiro, a parte deverá estar assistida por sindicato.
A parte deverá estar assistida por sindicato. Sem colocar o segundo, a gente já chega na conclusão que quem vai levar os honorários? O sindicato. É o sindicato que vai ter direito aos honorários sucumbenciais. O próximo tema, que eu já vou dar na sequência, é assistência judiciária e o benefício da justiça gratuita. A gente vai ver que na área trabalhista, quem presta assistência é o sindicato. Então, os honorários vão para quem? Os sucumbenciais vão para o sindicato. Só que não basta isso. Segundo requisito, a parte deverá ser beneficiária da justiça gratuita. Estaremos agora na sequência isso aqui. Beneficiária da justiça gratuita. Repetindo. Para que haja condenação em honorários de sucumbência, a parte tem que estar assistida por sindicato, ser beneficiária da justiça gratuita. Já adiantando, no processo civil, é muito comum você utilizar como expressões sinônimas assistência judiciária gratuita e benefício da justiça gratuita. Na área trabalhista são expressões diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São ideias diversas. Então, os dois requisitos são fundamentais. A assistência e o benefício. Nesse caso aqui, nós teremos um limite de condenação de quanto? De 15%. O máximo que pode ter de condenação de honorários sucumbenciais, 15%. E aí também nós temos a ideia que os honorários advocatícios reverterão em favor do sindicato assistente. Limite de 15%, e os honorários reverterão em favor do sindicato assistente. Isso está no artigo 16 da Lei 5584 de 1970, que é uma lei muito importante para o processo de trabalho. E aí vem a crítica. Né? Se cair no concurso, é isso que você vai assinalar, mas aí você vai entender um comportamento muito comum na advocacia trabalhista. Imagina que eu estou no meu escritório, vem um cliente e fala o seguinte para mim: doutor, fui mandado embora, a empresa não me pagou nada, eu quase não estou nem conseguindo me sustentar, eu não tenho condições nenhuma de pagar honorários para você. Você pega essa causa, você entra com a ação. O que você vai pedir para ele? O benefício da sua gratuita, que é a isenção de custas e despesas processuais. Se essa reclamação trabalhista, que eu for ajuizar, se ela for julgada procedente, eu vou ter direito aos honorários sucumbenciais? Não, porque eu não sou sindicato. O advogado particular, ele só consegue preencher o segundo requisito, mas não o primeiro. Agora, o advogado ele vai trabalhar de graça? Não. Por isso que é comum o advogado trabalhista cobrar 30% do êxito. Tá aí a explicação. Como ele não tem direito aos honorários de sucumbência, ele não vai trabalhar de graça. O advogado não trabalha de graça. Ele tem direito aos seus honorários. E ele vai cobrar do que o empregado ganhar, 30% do advogado. Essa prática é muito comum na área trabalhista. E qual é a crítica que se faz? É isso. O advogado deveria sim ter direito na área trabalhista aos honorários sucumbenciais, como assim o é no direito civil, no processo civil, lá na seara civil. Então a gente vem defendendo e a gente espera que o TST em breve mude esse entendimento. Porque isso é prejudicial ao empregado? Eu entendo que sim. Eu sou completamente contra esse entendimento aqui do TST. Deveríamos ter os honorários sucumbenciais normal, raciocínio que é no processo civil. Ou o advogado que começa a ter muito nome, tem muito nome, fora isso, ele ainda cobra, tem todo o trabalho dele e tudo mais, ele ainda cobra os honorários contratuais, que isso é possível. Olha, só para começar eu cobro tanto. E depois mais 30, pode ser? Pode ser. Né? A questão de negociação de honorários, isso é possível. Tudo bem? Tem advogado que só uma consulta, precisa falar 1 hora com ele, você gasta quase mais, em torno de R$1.000. Só para falar 1 hora com o advogado. Do nome que a pessoa tem e tudo mais, são os grandes advogados, os grandes escritórios trabalhistas.
Ok? Muito bem. Segunda corrente. Que ela é minoritária e moderna. Minoritária e moderna. Eu confesso que eu sempre peço nas petições. É o Ctrl+C, Ctrl+V do escritório. Já está lá o parágrafo pronto. Eu perco quase todas, assim, falando a verdade mesmo. Mas a gente pede, quem sabe paulatinamente os juízes vão dando, né? Esse entendimento moderno e novo, que caiu também numa prova recente, entende que não. Entende que os honorários advocatícios, eles decorrem da mera sucumbência. A gente pede lá, honorários sucumbenciais. Normalmente é a parte final, último pedido. A gente coloca todo parágrafo de protesto por provas, etc. E mais um lá. Requer a condenação da reclamada em honorários advocatícios sucumbenciais à luz do fundamento que eu vou passar aqui para vocês. Esses honorários sucumbenciais, da mera sucumbência, olha, a fundamentação ela é farta. A base, artigo 133 da Constituição, artigo 20 do Código de Processo Civil e artigo 22 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. Essa é a fundamentação. 133, que fala que o advogado é indispensável à administração da justiça e, portanto, são devidos honorários sucumbenciais. O 20 traz honorários sucumbenciais, 22 também honorários sucumbenciais. Mas repita-se, só se eles colocarem na linha que foi a prova do Rio de Janeiro. Não sei se chegaram a ver essa prova, eles colocaram segundo a doutrina moderna. Aí você tinha que saber o entendimento moderno. Então vem caindo muita doutrina também em concurso. Então se cair o entendimento TST, vocês já sabem, se cair a doutrina, essa é a doutrina moderna. Agora só preste atenção, só anote quem quiser. Isso é um pouquinho mais profundo, eu dou para a magistratura do trabalho, mas eu me sinto na obrigação de pelo menos mencionar. Há uma linha de entendimento nova, cobrando honorários advocatícios, não de sucumbência, mas como reparação de dano. É a tese de reparação de dano dos honorários advocatícios. Veja, o TST concorda com o raciocínio da mera sucumbência? Não. Pode ser que juiz de vara dê? Pode ser. Só que se chegar em recurso ordinário ou recurso de revista, fatalmente aquele entendimento vai ser modificado favorável às súmulas. Então alguns advogados estudiosos, brilhantes, falam, não, vamos encontrar uma tese para tentar quebrar esse entendimento. Então o advogado pensou e pensou e pensou o seguinte, o cliente não teve que procurar um advogado? Teve, não teve? Se a empresa tivesse pago tudo corretamente, aquele empregado, em tese, não teria que entrar com a ação. E aí, do êxito, 30% normalmente vai para o advogado. Então, esse cliente ele vai ter que ter esta reparação de dano pelo fato de ter que procurar um advogado. Existem dois artigos do Código Civil, que é o 389 e 404, esses dois ao mesmo tempo fundamentam a tese da reparação de dano. Nossa, essa tese é muito criticada. Tem juiz que assim não se conforma com essa tese. E não concorda e não dá. Tem juiz que não dá esse entendimento e também não dá o outro. Né? Mas eu não acho tão absurdo, até numa aula de pós-graduação recente eu dei essa tese, teve muito advogado que achou um absurdo essa tese. Falou, não, isso nem é da competência do trabalho. Reparação de dano é matéria civil e não trabalhista. Não sei até que ponto essa tese é absurda. Mas é uma tese nova que vem ganhando corpo em parte da doutrina e parte da jurisprudência. Tudo bem? Próximo tema. Assistência judiciária gratuita. Assistência judiciária gratuita e benefício da justiça gratuita. Que eu já vou passar para vocês uma tese nova, que aí tem que anotar. A prova recente cobrou. Esse é um dos assuntos do momento. Isso que vem caindo muito em prova,
por causa desse novo entendimento. Sempre, pessoal. Quando sai um novo entendimento, em que decisões começam a corroborar esses entendimentos, o assunto inteiro ele volta a cair muito em concurso. É um assunto que às vezes fica esquecido, mas agora ele está aí na ordem do dia. Então a gente vai separar, em primeiro lugar, vamos estudar a assistência judiciária gratuita. Assistência judiciária gratuita. Que legal começarmos por um conceito. O conceito tradicional da doutrina é o patrocínio gratuito da causa por um advogado custeado pelo Estado. Esse é o conceito de assistência judiciária gratuita. É o patrocínio gratuito da causa por um advogado, e esse advogado ele é custeado pelo Estado. Então, sempre quando você lê assistência judiciária gratuita, qual a imagem, a ideia que tem que vir na cabeça? A presença de um advogado. No bom português, a assistência judiciária gratuita é o advogado de graça. É o advogado gratuito custeado pelo Estado. No âmbito do processo civil, direito civil, a gente tem a figura da defensoria pública. Aqui em São Paulo, por exemplo, que não tinha defensoria pública, era feita pela PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária. Hoje, até atendendo à função constitucional, defensoria pública. E na área trabalhista, deveria ser a defensoria pública da União, que não tem um corpo de defensores públicos suficientes para isso. Embora, ano passado, a Lei Complementar 132 de 2009 visou regulamentar melhor essa profissão, que é uma das mais bonitas que tem na área do direito, mas não muito valorizada. Agora que está começando a ser valorizado. Sempre o defensor público ganhou muito menos do que um procurador, e agora não, eles vêm lutando bastante para equiparação de salário e maior prestígio à carreira. Porque eles trabalham muito, é um trabalho muito louvável e não tem que ter esse tipo de diferenciação. Juiz ganhando muito, procurador ganhando quase ali, um procurador do Estado também, defensor público lá embaixo. Não, tem que ter uma equivalência de salários em relação a isso. Né? Defensor público, se ter uma ideia, ganhava menos do que um analista de TRT. Era salário de R$4.000. E um concurso extremamente difícil com a da Defensoria Pública. Não tinha sentido. Não menosprezando o trabalhar no TRT, mas assim, a Defensoria Pública, a função, concurso extremamente complexo, são quase 15 matérias que caem, e é uma prova muito difícil e muito concorrida, né? Fora a função aí que se tem. Muito bem. Assistência judiciária gratuita, na área trabalhista, na Justiça do Trabalho, esse trabalho é feito pelo sindicato da categoria profissional. Sindicato da categoria profissional. Duas ideias, então, tem que vir na cabeça. O advogado e quem mais, pessoal? Sindicato. Na área trabalhista é o sindicato que faz esse papel. Nós encontramos os fundamentos, artigos 14 e seguintes da Lei 5584 de 70. 14 e seguintes. Ok? Sindicato. Outra informação importante. A assistência judiciária gratuita, ela é prestada, como diz a lei, exclusivamente ao trabalhador. Prestada exclusivamente ao trabalhador. Portanto, quem que não tem direito à assistência judiciária gratuita? O tomador. Realmente, o tomador dos serviços, ele não tem direito.
A lei fala exclusivamente. Aqui você encontra a palavra exclusiva. É só o trabalhador, o empregado, que tem direito a essa assistência gratuita pelo sindicato. Tudo bem? Só que veja, sindicato, trabalhador, pergunta que eles sempre cobram. Para que o trabalhador tenha direito à assistência, ele precisa estar associado ao sindicato ou essa prestação independe de qualquer tipo de associação? Como o empregado se associa ao sindicato? Pagando a mensalidade sindical. Ele precisa pagar essa mensalidade sindical para ter direito ou isso é prestado independentemente de associação? O que manda no concurso é o que está na lei nesse ponto. A lei fala que é independentemente de associação. Ele vai ter direito independentemente de ser associado ou não. Pouco importa. Se ele é ou se não é, isso é irrelevante. Na prática, a gente sabe que quem é associado tem o tratamento VIP. E quem não é associado tem o tratamento atrás da fila. Né? É assim? Infelizmente é assim. Ou não é? É. Mas para a lei, independentemente de qualquer associação. Agora veja, se é uma assistência judiciária gratuita, um trabalhador que ganha bem, não tem sentido ele ter assistência. Percebe? Eu tenho que ter assistência de alguém que ganha até um valor, de forma que ele não tenha condições de se sustentar e sustentar a sua família. E a lei trouxe um critério muito interessante que cai bastante em concurso. O salário, ele tem que ganhar salário igual ou inferior a 2 salários mínimos. Igual ou inferior até 2 salários mínimos. E o salário mínimo aqui o que vale é o nacional. Então hoje o patamar é de R$ 540. É um valor razoável 2 salários mínimos? Razoável. Vamos arredondar, vai. Aquele que ganha até 1.000, 1.000 e pouquinho, ele que vai ter direito a ter assistência. Só que veja, a própria lei falou salário igual ou inferior a 2 salários mínimos ou salário maior, desde que não tenha condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Salário igual ou inferior a 2 salários mínimos ou até um salário maior, mas desde que ele não tenha condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio de sua família. Tudo bem? Mas num primeiro momento, o divisor de águas, os 2 salários mínimos. E aí vem uma outra pergunta que é natural. A pessoa vai ter que demonstrar isso de alguma forma em juízo. O advogado vai entrar com a ação e vai perguntar, tá, qual é a prova que ele ganha 2 salários mínimos? Então basta uma simples afirmação ou a necessidade de declaração de pobreza. Na prática, a gente exige a declaração de pobreza, é o famoso atestado, o modelão de escritório, é só imprimir, assinar e mais. Hoje tem muito trabalhador que mente tanto que a gente pede, muitas vezes, para o cara escrever de próprio punho e assinar, e tem advogado que já está gravando o que o cliente fala. Porque chega em audiência, eu nunca esqueço, eu tive um caso uma vez que eu era estagiário na faculdade, e aí entrou uma mulher, eu fazia assistente judiciária gratuita, e ela entrou assim, aquele perfume que a gente sabe a qualidade diferenciar. Existe aquele que custa R$10 e tem aquele que, eu falei, assistente judiciária gratuita? Ele entrou toda bem arrumada,
Não é criticando, pelo contrário, mas falando um português correto, concordância verbal, concordância nominal, postando. Eu virei para minha chefe e falei, olha, assistente judiciária é gratuita, mas nem com reza brava. O que aconteceu, a gente pediu para segurança segui-la. Ela veio de carro importado e estava na rua de trás. E ela veio pleitear assistente judiciária gratuita. A próxima vez que ela veio, minha chefe até pediu para todo mundo sair do escritório. Foi meia hora de bronca pública, assim. Todo mundo ouviu o esporro que aquela mulher acabou tomando. Porque não é brincadeira, isso aqui tem muita gente que realmente precisa e que quem tem condições tem que pagar o advogado. Ué, vai procurar o advogado, paga o advogado e não vai procurar assistência judiciária gratuita. Mas entende-se que para demonstração em ganhar 2 salários mínimos ou mais, basta a simples afirmação. Basta a simples afirmação. Não precisa de atestado de pobreza, por incrível que pareça. O atestado de pobreza é da praxe, e não porque há necessidade. Atestado de pobreza, não precisa. Basta a simples afirmação, ou de próprio punho ou pelo advogado, mas bastando essa simples informação. Eu vou colocar aqui fundamentação completa para você estudar junto com a legislação, destacar, grifar, fazer um bom estudo para esses 2 concursos. A gente já está começando o ano com um momento muito bom de TRT. Fundamentação aqui, artigo 1º da lei 7.115 de 83, artigo 4º da lei 1060 de 1950 e OJ 304 da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST. Tudo isso diz a mesma coisa. Basta a afirmação na petição inicial, de próprio punho ou do advogado. Afirmou, valeu. Na prática não é bem assim, mas na teoria e para o concurso é isso. Então aqui, a gente tem uma simples afirmação, e essa simples afirmação, com base em tudo isso daqui, não precisando do atestado de pobreza, leva, pessoal, a uma presunção absoluta ou relativa de veracidade. Isso leva a uma presunção relativa de veracidade. Presunção relativa ou iuris tantum de veracidade. Presunção relativa é aquela que admite prova em contrário. A parte contrária pode falar que não. Que ele ganha mais, tem condições, mas a simples afirmação presume-se verdadeira aquela informação, admitindo-se prova em sentido contrário. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem, isso envolve o estudo de assistência judiciária gratuita. A última informação, para entrarmos no benefício, é a de que a assistência judiciária gratuita representa um conceito mais amplo e, portanto, abrange o benefício da justiça gratuita. Repetindo, a assistência judiciária gratuita é um conceito mais amplo que acaba abrangendo o benefício da justiça gratuita. Se nós pudéssemos desenhar graficamente, a gente poderia lembrar de 2 círculos. Um círculo maior, representando a assistência judiciária gratuita, e aqui dentro um círculo menor, representando o benefício da justiça gratuita. Por exemplo, muito comum o trabalhador estar insatisfeito no ambiente de trabalho, onde ele trabalha, achando que ele está sendo lesionado. Ele se informa e vai no sindicato. Chegando lá no sindicato, ou uma pessoa do sindicato, ou um advogado do sindicato, atende aquele trabalhador e soluciona dúvidas que ele eventualmente tenha. Já estamos falando do que, pessoal? De assistência
judiciária gratuita. Então não envolve só questão intraprocessual, mas também questão extraprocessual. É a presença do advogado, o advogado auxiliando aquele trabalhador. 2. Benefício da justiça gratuita. Vamos lá, pessoal. Ânimo, força, coragem. Domingo de manhã, voltando aí janeiro. Vamos lá. Pense que em breve os seus domingos serão em estágio probatório. Pense você andando, correndo, dormindo até... deixando o seu corpo acordar no domingo. Sabe assim? Você vai dormir no sábado, 11h30 da manhã. Acordei. Sabe aquela coisa? Só que em estágio probatório, né? E a sua vida inteira vai ser assim. Você acordando com instabilidade, vale a pena. Ou não vale a pena. Para quem está na iniciativa privada, você trabalha na sexta-feira, e sexta-feira é o dia tenso. Porque é o dia da despedida sem justa causa. Se o RH te chama, você já quase arruma suas coisas e já vai para lá, né? Porque já sabe que quase você vai ser mandado embora. Por isso que hoje muita gente vem procurando concurso público e vale muito a pena, porque essa segurança acaba refletindo em outros âmbitos da sua vida, né? Isso é fundamental. Por isso que é louvável você se dedicar para isso. Pouquinho de paciência, perseverança, muita luta, você vai chegar lá com certeza. Benefício da justiça gratuita. Ele já está previsto no artigo 790, parágrafo 3º da CLT. A assistência naquela lei, o benefício na CLT. Já o benefício, um conceito simples, representa a isenção de custas e despesas processuais. Por isso que é um conceito mais restrito. O trabalhador não tem condições, a gente pede que a parte de custos e despesas ele não pague. Só um parênteses, as custas, pessoal, têm natureza jurídica de taxa. Se alguém tem estudo tributário, os tributos hoje a gente classifica de forma quinária. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Então a natureza jurídica das custas são de taxas pela prestação de um serviço público específico e divisível. Toda vez que você movimenta a máquina judiciária, você tem que recolher custas. E o benefício é justamente para isso. A isenção de custas e despesas. Por exemplo, hoje o benefício abrange até exame de DNA. Está no artigo 3º da Lei 1060 de 50. Então lá tem um rolzinho do que abrange essa isenção, né? Nós encontramos quais são os atos isentos, até para você dar uma lida. Isso está no artigo 3º da Lei 1060 de 1950. Legal. Bom, mas quais são as principais características do benefício da justiça gratuita na área trabalhista? Eu vou destacando e já colocando as pegadinhas do lado. Uma primeira que eles cobram. Veja, imagine um trabalhador que não tenha condições. A Justiça do Trabalho é obrigada a conceder o benefício ou a concessão do benefício representa uma faculdade do judiciário trabalhista? Pergunta já caiu várias vezes, em teste, em certo e errado, isso sempre cai. A concessão ela é obrigatória ou ela é facultativa, partindo da premissa que o trabalhador preenche os requisitos. Ele ganha até 2 salários mínimos, não tem condições. A concessão é facultativa. Todo mundo acha que a concessão é obrigatória. Não, preencheu o requisito, juiz do trabalho é obrigado a conceder. Eu também entendo assim. Mas o que a lei fala é que é uma faculdade. Quando você abrir o parágrafo 3º, ele começa assim: é facultado ao juiz e tribunais do trabalho. Portanto, você vai notar que a concessão representa uma faculdade do Poder Judiciário.
é o que está na lei. A lei assim diz. Ponto final. Embora eu também não concorde, mas o que importa aqui é a lei falando. Pode ser que você peça, o Poder Judiciário negue? Pode ser. Na prática, né? Assim, é muito fácil você conseguir o benefício. Outro ponto. A concessão, ela poderá ser feita pelo juízo ou tribunal trabalhista de qualquer instância. Também, eles perguntam, é possível o pedido, o pleito de concessão no TRT? Possível. No TST? Também. A concessão pode se dar no primeiro grau de jurisdição ou no segundo ou até no terceiro grau. A lei fala que é pelo juízo ou tribunal trabalhista de qualquer instância. Sem problema nenhum você pedir o benefício. Outra pergunta de prova. Será que o benefício é só a requerimento da parte ou o juiz pode conceder de ofício? A lei fala de ofício ou a requerimento da parte. Vamos colocar uma outra característica. De ofício ou a requerimento da parte. Cai muito assim em prova. O benefício da justiça gratuita somente poderá ser concedido a requerimento da parte e não de ofício. Errado. De ofício ou a requerimento da parte. E mais, aqui a gente coloca o critério do salário é idêntico. O critério do salário, ele é idêntico. Mesma coisa que nós anotamos na assistência judiciária gratuita. Não precisa anotar de novo. Vamos só lembrar oralmente. Lembra do critério? Até 2 salários mínimos ou mais, desde que não tenha condições. Precisa do atestado de pobreza? Não, basta a simples afirmação, levando a uma presunção relativa de veracidade, com toda aquela fundamentação que eu passei para vocês. Tranquilo? Que ar de cansado esse, vocês. O pessoal telepresencial não consigo vê-los, mas aqui eu estou vendo, vamos lá. Não adianta, pessoal, assim, eu tenho que dar uma aula intensa, assim, porque o que eu mais quero é dar o máximo de matéria e que vocês passem logo, sigam a vida de vocês e cumpram as promessas que vocês estão fazendo nesse período. Normalmente, em momentos de dificuldade, olha, quando eu passar, eu vou casar. Quando eu passar, eu vou ter filho. Quando eu passar, cumpram, hein? Porque as pessoas passam e esquecem da promessa, lembram do momento que você estava na situação de Zé Ruela. Nesse momento, depois que passa, lembre de todo esse momento, essa dificuldade e tudo mais. Né? Assim, acaba criando uma expectativa em toda a família, quem está do seu lado, e você naturalmente acaba se tornando assunto de família. Né? As pessoas enxergam, falam, nossa, mas você está só estudando? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Né? Assim, você chega lá, fica 6, 8, 10 horas estudando, simples, né? Não é nada muito complexo. Nossa, ainda não passou? Também é uma outra frase que a gente ouve bastante. Pô, mas calma, né? Assim, passar não tá assim simples. Ah, não, mas concurso é tudo comprado. Também é uma outra frase que você... Pessoal, esquece tudo isso. Foca no seu objetivo. Só que quando você passa, você dá aquele salto que você não tem na iniciativa privada. Você já vai para a estabilidade, ganhando bem, com condições. Então, vale muito a pena. Você não pode comparar, eu vejo muita gente comparando o caminho do concurso público com o caminho na iniciativa privada. Muito como fazendo na advocacia. Ah, mas o meu colega já está viajando, já casou, e não sei o quê, já está com o escritório montado, etc. E eu estou 3, 4 anos para magistratura e não passei. Calma. Mas também quando você passa, você vai adquirir vitaliciedade, vai ganhar inicial R$21 mil. Então, assim, veja, o raciocínio tem que ser outro. Porque quando você passar, é aquele salto que você vai dar. E é um salto pro resto da vida. Por isso que mantenha sempre firme o seu ideal. Né? Vamos lá. Observação final. Coloquem, anotando com muito cuidado isso. Os tribunais trabalhistas
vem reconhecendo a possibilidade da concessão, do benefício da justiça gratuita ao empregador em algumas situações. Até aqui, você vai destacar o seguinte. Eu falei em assistência judiciária. A assistência judiciária é exclusiva ao trabalhador, porque é feita pelo sindicato. Mas será que o empregador ele pode ter isenção de custos e despesas? A justiça vem reconhecendo. Então, grifem benefício, só o benefício. Destaquem empregador e também, naturalmente, algumas situações. Uma multinacional, pessoal, vai ter benefício? Lógico que não. Tem que ser em algumas situações. Situações clássicas, entre parênteses. Vamos lá. Empregador doméstico. Pode ser que o empregador doméstico está pior do que empregado doméstico, né? Empregador doméstico. Que mais também, o que hoje é muito duro? Micro e pequenos empresários. A gente sabe que muitas vezes aquela microempresa, empresa de pequeno porte, já teve várias situações assim, que o cara teve que vender o carro e coisas da vida dele para pagar salário de funcionário. Eu sempre falo isso, vocês estão vindo para trabalhista ou quem já está, é um entendimento meu e respeito quem entende o contrário. Estudando a área trabalhista, é natural pensarmos na proteção ao empregado. Proteção ao empregado, é só o que se fala, proteção ao empregado, muito bem. Só que não é fácil, pessoal, ser empregador no Brasil. Com a alta carga tributária, alta carga previdenciária, não é brincadeira. E se a gente for com tudo para cima do empregador, não vão ter mais emprego. Vai aumentar muito a informalidade e, a meu ver, o princípio da proteção tem que ser estudado também. Eu não posso equiparar os empregadores aqui no Brasil. Eu não posso comparar, como é no Brasil, a mesma carga trabalhista que paga uma multinacional, paga um microempresário. Não tem sentido isso. A depender para quem você vai trabalhar, eu tenho que ter uma carga trabalhista. Senão não tem jeito, aumenta a informalidade e não tem o que fazer. E empresário, pessoal, o cara está matutando sábado, domingo, feriado na empresa dele, preocupado com concorrência, etc. Então acho que tem que se ponderar os interesses. É só opinião minha para vocês refletirem, momento de reflexão. Que é o que eu chamo de um reestudo do princípio da proteção. E não um empregado coitadinho da dó massagem nas costas. Não é assim. Eu acho que tem que fazer um reestudo e uma ponderação de interesses. Nossa, tem gente que deve estar ouvindo isso, quer me matar. Mas na verdade eu acho que tem que se estudar, se reestudar isso. O que mais? Coloquem outro exemplo em algumas situações. Então falamos do empregador doméstico, falamos do micro ou pequeno empresário, coloque lá empregador pessoa física também. Empregador pessoa física. Etc. Então, se cair no concurso, o entendimento moderno, ele é favorável à possibilidade de concessão do benefício ao empregador. Correto? O ano passado isso caiu em várias provas. Caiu até na OAB, magistratura do trabalho e tudo mais. Isso vem caindo bastante. Só que veja, qual é o fundamento para autorizar a concessão ao empregador? Porque a CLT não fala em salário. Empregador recebe salário, pessoal. Não, ele paga salário. Então a gente tem que encontrar algum fundamento favorável a isso. E o fundamento para isto, anotem embaixo, o fundamento é o artigo 5º, inciso 74 da Constituição. Artigo 5º, inciso 74. Lá fala que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Aos que comprovarem insuficiência de recursos. Aonde está o fundamento aqui? Tem um detalhe da lei. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita. Pode voltar na outra tela. Que está aqui, ó. O fundamento é isso aqui. Aos. Está falando polo ativo? Não está diferenciando polo ativo e polo passivo. Portanto, a expressão aos abrange polos ativo e passivo. Essa tese é brilhante, né? Diga-se de passagem, uma tese muito boa. Polos ativo e passivo. Depois, quando eu der recursos, eu vou voltar a falar disso em relação a depósito recursal. Não é o momento agora, eu tenho que esperar o depósito recursal, falar em pressuposto, etc. Mas o mesmo raciocínio vem sendo aplicado a depósito recursal, mas por um outro fundamento, não é esse. É um outro fundamento, mas agora, no momento, a gente vai atrapalhar a matéria, né? A gente vai atropelar. E o último assunto de partes e procuradores, o último, e a gente vai mudar de tema, é a atuação do sindicato como substituto processual. A atuação do sindicato como substituto processual. Veja, para a gente entender o sindicato atuando como substituto processual, eu tenho que fazer pelo menos um mínimo comentário do que seja a substituição processual. Mas isso será estudado com mais detalhes em processo civil. Nós temos, pessoal, a legitimidade das partes. Legitimidade das partes. Vocês vão estudar condições da ação, legitimidade, todo aquele raciocínio lá. Mas na legitimidade das partes, há uma classificação que lá vocês vão estudar. A legitimidade ela pode ser chamada de ordinária. Quando alguém em nome próprio defende direito próprio. Como a gente está falando de substituição processual, a gente tem uma classificação que é a legitimidade chamada de extraordinária. A legitimidade extraordinária, também conhecida como substituição processual. Legitimidade extraordinária, sinônimo de substituição processual. Nessa legitimidade, alguém em nome próprio defende direito alheio. Alguém em nome próprio defende direito alheio. Na ordinária, alguém em nome próprio defende direito próprio. Na extraordinária, alguém em nome próprio defende direito alheio. Então, o sindicato, ele pode atuar na Justiça do Trabalho, atuando como substituto processual, atuando ele, sindicato, em nome próprio, defendendo o interesse dos trabalhadores.
Há uma outra classificação, só preste atenção, que é a legitimidade chamada autônoma para a condução do processo, que é uma legitimidade do professor Nelson Neri Jr., que ele trouxe da Alemanha essa teoria, que seria uma legitimidade na tutela dos interesses transindividuais ou meta-individuais de terceira dimensão, que são os difusos coletivos individuais homogêneos, mas aí é um raciocínio um pouquinho mais aprofundado, normalmente eu dou isso quando eu dou ação civil pública e o raciocínio, etc. E também você não pode confundir, eu vou dar isso depois quando eu der audiência, a substituição processual com representação processual. Veja, presta atenção no seguinte, na substituição processual, alguém está em nome próprio, defendendo o direito alheio. Na representação processual, a pessoa está em nome alheio, defendendo o direito alheio. Por exemplo, o advogado. O advogado está em nome alheio, defendendo o direito alheio. E o sindicato, ele está em nome próprio, defendendo o direito alheio. Tudo bem? Vamos lá. Qual foi a evolução da atuação do sindicato como substituto processual? Vamos colocar aqui no quadro. Uma primeira fase dessa atuação foi antes da Constituição Federal de 88. Essas ideias são fundamentais para a gente entender aonde que chegou. Antes da Constituição de 88, o sindicato, atuando como substituto processual, o sindicato ele tinha uma atuação restrita e limitada. A atuação do sindicato como substituto processual em nome próprio, defendendo os direitos dos trabalhadores, restrita e limitada. Não era uma atuação ampla, mas uma atuação restrita. Quando? Atuação restrita e limitada nas hipóteses expressamente previstas em lei. Quando a lei autorizasse, ok, seria possível. Tudo bem? Exemplos que você tem que conhecer. Existem realmente na CLT 2 exemplos em que a própria CLT autoriza a atuação do sindicato como substituto. O primeiro, muito conhecido, é o artigo 195, parágrafo 2º da CLT. Eu vou falar também disso quando eu der revelia, quando eu der provas, vou acabar falando um pouquinho sobre. Mas o 195, parágrafo 2º, fala que o sindicato ele pode entrar com reclamação trabalhista pleiteando adicional de insalubridade ou periculosidade. Adicional de insalubridade ou periculosidade. Quando der prova pericial, eu vou falar que, em princípio, sempre quando houver pedido de adicional de insalubridade ou periculosidade, a prova pericial é indispensável, ainda que a reclamada, ainda que ela tenha situação de revelia do lado da reclamada, a prova pericial é indispensável. Só que isso mudou ano passado. Tem uma exceção, que é uma OJ nova que saiu, que eu vou passar para vocês em momento oportuno. Mas voltando aqui no quadro, o sindicato, portanto, ele entra com a reclamação, substituindo processualmente o empregado, pleiteando adicional de insalubridade ou periculosidade. É lei, texto de lei nesse sentido. Ok? Outro exemplo. É o artigo 872, parágrafo único da CLT, que fala que o sindicato ele pode entrar com ação de cumprimento na qualidade de substituto processual. Eu vou dar a ação de cumprimento quando eu der dissídio coletivo. É a aula 7 ou 8.
Vai ser uma aula inteira só falando sobre isso. Eu vou dar dissídio coletivo, poder normativo, sentença normativa, ação de cumprimento, todas aquelas questões envolvendo o tema que normalmente ele é complexo, normalmente na graduação a gente não tem, né? Não dá tempo de chegar, e a gente vê que o pessoal tem muita defasagem nesse tema, por isso que eu separei uma aula específica para isso, e as provas de TRT vêm cobrando muito dissídio coletivo, porque lógico é um assunto que não dá tempo de você chegar. Se eu fosse da banca, com certeza, é uma pergunta disso, uma pergunta de execução, porque não dá tempo de chegar no estudo. Você consegue fazer o corte, né? Você fazer o divisor de águas nesses temas que são pouco estudados, né? Mas tá aí, a ação de cumprimento é um outro exemplo de atuação do sindicato como substituto processual, ok? Só que veja, além de atuação ser restrita e limitada, também havia entendimento de que a petição inicial tem que mencionar o rol dos substituídos. O que era muito criticado no passado. Imagina uma ação envolvendo uma categoria de 10 mil empregados. Tinha que mencionar um por um quem que o sindicato estava substituindo processualmente. Esse foi um primeiro entendimento daqui. O que pode cair para concurso já caiu várias vezes. Essas duas situações ainda continuam em vigor. E são exemplos de atuação do sindicato como substituto processual. A CLT autorizando a substituição processual. Tudo bem? Bom, a segunda fase, ela surgiu com o advento da Constituição. O advento da Constituição Cidadã de 88. Ela entrou em vigor, aí surgiu uma polêmica. Também aqui, esse texto você tem que conhecer. Em especial, a Constituição trouxe o artigo 8º, inciso 3. Cai muito esse texto em prova. O inciso 3 fala que cabe ao sindicato a defesa dos interesses e direitos individuais. Então, cabe ao sindicato a defesa dos interesses e direitos individuais. Deixa eu colocar aqui. Ou coletivos da categoria. Vírgula, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Repetindo, cabe ao sindicato a defesa dos interesses e direitos individuais ou coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. É o texto do inciso 3 do artigo 8º da Constituição. Eu não sei, lendo, qual é a primeira impressão que vocês tiveram? Ainda, e principalmente quem nunca viu isso. Que é uma atuação ampla ou uma atuação restrita? Não sei, opinião minha. Parece que ficou claro já desde essa época que a atuação passou a ser ampla e restrita e não apenas limitada quando a lei autorizasse, mas não foi bem assim. Logo quando entrou em vigor a Constituição, surgiram duas linhas de entendimento que você tem que anotar. Nesse ponto, o STF passou a defender a atuação ampla e irrestrita. Mas o TST continuou defendendo a atuação restrita e limitada. O Supremo, como guardião da Constituição, de forma correta, falou não. O sindicato ele pode atuar de forma ampla e restrita, ainda que não haja previsão em lei. O TST falou não.
A atuação, ela é restrita e limitada quando a lei autorizar. Tanto é verdade que nós tínhamos a súmula 310, uma das súmulas mais conhecidas da história de todas do TST. Nossa, tinha livros e livros e artigos sobre essa súmula 310. Foi realmente uma das súmulas mais famosas da história de edição do TST. Era uma súmula enorme, né? Era uma súmula que tinha, salvo engano, 9 itens. Tudo bem. Agora, a terceira fase, vamos destacar a cor, é a fase atual. Fiz isso porque essa é uma potencial questão discursiva. Disserte sobre a atuação do sindicato como substituto processual. Já caiu trocentas vezes em prova de magistratura isso. Fase atual é um entendimento que vem prevalecendo hoje, que é a atuação do sindicato, uma atuação ampla e irrestrita. Caiu lá na prova, ache essa alternativa. Sobre a atuação do sindicato como substituto processual, assinale a alternativa correta. Hoje, trata-se de uma atuação ampla e irrestrita. Só que veja, não tem a súmula 310? Será que o TST ele se curvou ao entendimento do Supremo ou ele ainda continuou a defender isso? Não. O TST acabou se curvando a esse entendimento e houve o cancelamento da súmula 310. Então, houve aqui o cancelamento da súmula 310 do TST. É só você abrir a sua CLT e vai lá, está cancelada a mesma súmula. Então, tanto o Supremo quanto o próprio TST, atuação ampla e restrita. Quem acompanha a jurisprudência, o ano passado tivemos várias decisões em que o próprio TST falou assim, não, o sindicato hoje ele tem uma atuação ampla e restrita. E mais, além disso, o que se entende atualmente? Que não há mais a necessidade da menção do rol dos substituídos. Não precisa mais mencionar, o que não tem sentido. Hoje se fala muito em jurisdição coletiva, tutela jurisdicional coletiva, acesso coletivo ao judiciário. Imagina ficar se preocupando em todos os empregados que pertençam àquela categoria. Empregados que foram demitidos, contratados, imagina a confusão que isso gerava. E hoje não se fala muito, pessoal, em facilitar o acesso ao judiciário. Então, para facilitar o acesso coletivo ao judiciário, não se precisa mais mencionar o rol dos substituídos. Inclusive com o cancelamento da súmula 310. Podemos avançar? Para a gente fechar esse tema, observações finais. Cansados? Tem a parte da tarde ainda, né? Vamos. Eu vou mencionar uma súmula e uma OJ. Tanto a súmula como a OJ caiu em prova de TRT FCC. Então me sinto nesse momento de a gente separar esses entendimentos e acaba aproveitando súmula e OJ. Primeiro lugar, súmula 406, inciso 2 do TST. Súmula 406, inciso 2. Eu vou procurar colocar o raciocínio e a gente anota o que é importante. Qual o raciocínio aqui? Imagine, por exemplo, uma ação em que o sindicato entrou com uma ação contra a empresa, com uma reclamação trabalhista. Sindicato ingressou com uma reclamação trabalhista contra a empresa. Só que o sindicato, atuando na qualidade de substituto processual. Sindicato em nome próprio, defendendo o direito alheio. Tudo bem? Contra a empresa. Sei lá, pleiteando o adicional de insalubridade. A empresa ela tinha contato com agentes nocivos à saúde, químicos, físicos ou biológicos. Foi feita a perícia, ela viu o grau, se era mínimo, médio ou máximo, tudo direitinho.
Essa reclamação trabalhista, por exemplo, ela foi julgada procedente e houve o trânsito em julgado. Ou porque perdeu o prazo do recurso ordinário, 8 dias, ou porque houve esgotamento das vias recursais. Então foi julgada a reclamação trabalhista procedente e houve trânsito em julgado. Se houve o trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Só que ainda existe um meio processual para se pleitear a desconstituição da coisa julgada material, que é a ação rescisória. Então, para a empresa transitando em julgado, não cabe mais recurso. O que sobra para a empresa? A empresa vai ter que ingressar com ação rescisória. Aí surgiu a dúvida. Quem vai estar no polo passivo? O sindicato também ou substituídos processuais? Dava tanta dúvida que o TST teve que sumular, de tanta polêmica que isso gerava. Muitos entendiam que a substituição processual ela era limitada só ao polo ativo. A partir do momento que na rescisória houve uma ação rescisória, no polo passivo os empregados. Mas qual o entendimento do TST? Vamos colocar aqui em azul. O TST entendeu que o sindicato também pode figurar no polo passivo como substituto processual. Isso é muito interessante. Sindicato no polo ativo e sindicato no polo passivo. E nesse caso ainda, além de nessa ação rescisória, o sindicato figurar no polo passivo, não há a necessidade de citação de todos os substituídos. Não há necessidade, não precisa citar todos os substituídos. Por quê? Porque não é caso de litisconsórcio passivo necessário. Repetindo, o sindicato pode figurar como substituto processual no polo passivo de uma rescisória, não havendo a necessidade de citação de todos os substituídos, porque não é caso de litisconsórcio passivo necessário. É caso de substituição processual. A meu ver, correto o entendimento do TST. Substituição processual no polo ativo e no polo passivo. E aí eu não vou ter mais de um réu no polo passivo, exigindo-se a presença de todos. Essa é uma súmula muito cobrada em concurso. É uma súmula que linka a atuação do sindicato como substituto e a própria ação rescisória. Principalmente para quem está estudando para analista. O entendimento tem que ser o estudo tem que ser mais aprofundado, mais encorpado. E o segundo entendimento consolidado do TST é a OJ 359 da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST, que também já foi objeto de questionamento. OJ 359 da seção de dissídios individuais, subseção 1 do TST. Lá fala o seguinte, que a ação movida pelo sindicato na qualidade de substituto processual interrompe a prescrição. A ação movida pelo sindicato na qualidade de substituto processual interrompe a prescrição. Só que a OJ vai além. Além de trazer o raciocínio da interrupção da prescrição, lá nós encontramos a ideia que essa interrupção da prescrição, isso ainda
que o sindicato seja considerado parte ilegítima ad causa. Parte legítima ad causa. Ainda que, por exemplo, o juiz entenda que o sindicato não tinha legitimidade, pouco importa. Entrou com a ação na qualidade de substituto, isso leva à interrupção da prescrição, ainda que o sindicato seja considerado parte ilegítima de causa. As duas questões caírem em prova de TRT. A FCC hoje, assim, começou a haver uma briga muito grande de qual banca ia assumir a maioria dos concursos de TRTs. E aí, prova a Fundação Caro Chagas, não é que eu não gosto muito da palavra fácil, mas estava ficando num ponto que muitos estavam gabaritando a prova. E aí, quem que começou a ganhar corpo em relação à assunção de concursos? CESP-NB. E a grande prova que eu considero divisor de águas foi o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi uma prova, assim, foi uma bomba. Assim, o corte não chegou a 70%. Assim, de tão difícil que foi a prova. E foi uma prova. E aí, assim, CESP começou a assumir provas. Assumiu Bahia, assumiu Espírito Santo. O que a FCC teve que fazer? Teve que dar uma dificultada também na sua prova. Então há uma imagem errada que fala, não, vou estudar FCC, só cai lei. Não é verdade. Quem fez a prova do Paraná ano passado, viu o nível que foi a prova. A prova não foi leve. A prova foi bem exigente. E também a prova do Pará e do PA, eles não aliviaram na prova. Então você tem que estudar de uma forma dedicada, mesmo banca FCC. Também eu vejo muita gente falando, mas eu estou prestando para analista. Pessoal, analista e técnico, para técnico quer dizer, técnico e analista hoje, praticamente o patamar de igualdade, porque muita gente presta para técnico. Então tome cuidado com a redação de súmulas OJs. Mas tem um lado bom, ainda a FCC prioriza muito a redação da súmula OJ. É ler 1 milhão de vezes mesmo. Nas aulas, eu já vou separar as súmulas e as OJs que dizem respeito àquele tema. Vocês estão percebendo isso, né? Todo tema eu já estou separando súmula e OJ que fala sobre isso. Tá claro, então? Agora veja. O entendimento dessa OJ está correto, pessoal? Está correto. Porque prescrição, isso a gente estuda. O que é a prescrição? É a perda da pretensão de reparação do direito violado. Não é mais a perda do direito de ação. Hoje a prescrição atinge a pretensão. Mas a prescrição está com ideia de inércia, que é aquela ideia de que o direito não socorre quem dorme. Então, se alguém atuou, ainda que não seja a parte legítima, ok, mas pelo menos leva à interrupção da prescrição. Quantos minutos eu tenho? Ou já? Pode fazer só mais um comentário. Já estourei o tempo, né, para variar um pouco, mas vamos lá. Só mais um comentário. Como na próxima aula, se você já quiser estudar, a próxima aula eu vou dar atos processuais. Atos, contagem, como é que faz, é o próximo tema. E a gente vai trabalhar muito a questão de interrupção e suspensão de prazo. E eu trouxe uma informação para vocês que interrompe. E uma confusão muito comum é o que volta a contar do zero e o que volta a contar de onde parou. É uma lambança no concurso, né? Porque a gente não consegue ter uma forma clara e confunde e tudo mais. Eu vou passar um macete para vocês, para a gente fechar a aula aqui nesse macete. Qual é a diferença entre interrupção e suspensão de prazo? Veja, na interrupção, o prazo volta a contar por inteiro. Então volta a contar do zero. E na suspensão volta a contar pelo que sobrou. Volta a contar de onde parou. Você acaba utilizando a letra como processo mnemônico. Interrupção volta a contar por inteiro e suspensão volta a contar pelo que sobrou. Portanto, se a ação movida pelo sindicato na qualidade do substituto processual interrompe a prescrição volta a contar do zero. Tudo bem? E com isso, pessoal, encerramos a nossa aula 2 de processo de trabalho. Obrigado pela atenção, sempre um prazer dar aula para vocês. Pensamento positivo, ânimo firme, bom restante de aula, boa semana,
Muito estudo, pouco descanso. Até a nossa próxima aula e a gente vai responder aqui as dúvidas que foram enviadas pelos alunos. Vamos lá. São essas três, né? Essas três dúvidas. Vamos ver. A primeira pergunta é lá do Sérgio Lopes, de Londrina, no Paraná. Um abração ao pessoal de Londrina. Com certeza deu uma movimentada no pessoal do Sul. Porque esse concurso de Rio Grande do Sul, com certeza, lá vai o pessoal em peso para lá, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Professor, só a título de informação, também pode ser feita pessoalmente, sem presença de advogado, ação revisional criminal, Sérgio. É verdade, eu dei alguns exemplos, existem outros também, existem outros. Há uma discussão de mandado de segurança e tudo mais, mas obrigado sempre pela informação, tá aí, ação revisional criminal. Como envolve processo penal, a gente acaba nem adentrando em detalhes, mas sempre obrigado pela informação. Na verdade, relacionamento professor-aluno é uma troca de informações, né? Quem dizia isso era o Paulo Freire, né? O Papa da Educação. Próxima pergunta, Rodrigo Arejano, de Cascavel, Paraná. O pessoal do Sul em peso aí, né? Um abração ao pessoal de Cascavel, no Paraná. Caro professor, no caso de mandato tácito, quando necessária a juntada da procuração para recurso, aquele será juntado de que maneira? Eu vou dar isso em prova documental e falar em recurso. Existe uma súmula chamada o número da súmula 8, que fala que a juntada de documentos em fase recursal só se justifica quando provado justo impedimento ou se referir a fato posterior à sentença. Existe uma outra súmula que fala o seguinte, que eu não posso juntar a procuração a posteriori em fase recursal. Se a memória está boa, é a súmula 383, inciso 1, não é inciso 2, é inciso 1. Lá fala que como o recurso não é reputado ato urgente, eu no momento da interposição do recurso, eu já tenho que ter a procuração nos autos, a não ser que haja mandato tácito. Então, dá uma lida na súmula 383, inciso 1, que fala isso. É porque eu sempre confundo com a 387. A 387 fala do fax e a 383 fala exatamente isso. E lá fala assim, não é possível, é inadmissível, só me corrige quem está com a CLT aberta, é inadmissível em instância recursal o oferecimento tardio de procuração, ainda que mediante protesto por posterior juntada. Por quê? Porque o recurso não é reputado ato urgente. Eu não posso praticar o ato sem a procuração, inciso 1 da súmula 383. Claro? E a próxima pergunta do Ricardo Luciano, lá de Quirinópolis, Goiás. Um abração, pessoal de Quirinópolis, Goiás. Bom dia, professor Leone, bom dia. Parabéns pelas brilhantes aulas, muito obrigado. No que tange aos honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, o que dizer da Instrução Normativa 27 de 2005 do TST, que diz, exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatícios são devidos pela mera sucumbência. Significa que nas relações de trabalho, exceto emprego, os honorários são devidos obrigados? É isso mesmo, né? Embora haja muita discussão em relação de trabalho, há uma linha de entendimento que sustenta que os honorários são devidos pela mera sucumbência. Eu acho que em questão de primeira fase de teste fica muito difícil perguntar isso, porque o tema é muito polêmico, é muito mais do que para a relação de emprego. Mas se cair, eu colocaria a Instrução Normativa 27 de 2005. Deixa eu só explicar. Ele fez um importante comentário. Quando ampliou a competência, surgiu muita dúvida se para essas novas relações seria aplicada a CLT ou não seria aplicada a CLT. E o TST editou a Instrução Normativa e ele colocou, isso está no artigo 1º, que fala o seguinte, quando eu tive a nova competência, para essas novas ações, eu vou aplicar as regras do procedimento comum e sumaríssimo trabalhista, salvo as ações de procedimento especial. Então, para a relação de trabalho, eu aplico a CLT, salvo procedimento especial. Por isso que eu acho que, por exemplo, para a relação de trabalho, eu aplico o ius postulandi, até pela Instrução Normativa. Só que, ele mencionou, ele não falou o artigo, isso está no artigo 5º da Instrução Normativa, que fala que, para a relação de emprego, os honorários não são devidos pela mera sucumbência. Então, qual a interpretação ao contrário ao senso? Para a relação de trabalho, mera sucumbência. Se cair no concurso, eu concordo com você, Ricardo, eu aconselho você adotar relação de trabalho, raciocínio do processo civil, honorários pela mera sucumbência. Artigo 5º
dessa instrução normativa. Tudo bem? Só isso. Obrigado pela atenção. Pensamento positivo, ânimo firme. Bons